nome do Senhor. O Senhor, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Se não fosse por causa deles, ninguém estava aqui nessa noite. Verdade de Deus. Sou grato ao pastor irmão Robson, por mais esse convite, né? Faz 2 anos, a última vez que eu estive aqui. Acho que é mais ou menos isso, né, irmão? E o Senhor me concedeu mais uma oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Isso é bênção de Deus nas nossas vidas. Sem perda de tempo, vamos abrir nossa palavra do Senhor. O tema da mensagem, Romanos capítulo número 12. Vamos fazer assim, irmãos. Vamos ler Romanos 6 e 4 e depois nós lemos Romanos 12 e nós podemos complementar a palavra nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Romanos 6, versículo 4 e depois nós já lemos o tema da Glória a mensagem desta Deus, noite. aleluia. Aleluia, Jesus amado Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Amém. Romanos 12, fazer a leitura do tema dessa noite. Aleluia. Paulo está fazendo um pedido à igreja de Roma nessa noite, no capítulo número 12. Nós vamos fazer menção disso nessa noite. Romanos capítulo 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vamos fazer a leitura do versículo 2 também? E não vos conformeis com este século, ou se for em outras traduções, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eles podem tomar assento. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Esta noite você tem total liberdade de glorificar o nome do Senhor. Aproveite, você é livre, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Irmãos, carta de Paulo aos Romanos, ela traz para nós algumas explicativas do apóstolo, traz algumas apresentações sobre a condição do ser humano, como nós estávamos diante de Deus, traz também o juízo de Deus, traz a justificação do Senhor. E no capítulo número 12, Paulo, como ele não Aleluia. estava Glória a Deus. em Roma, quando ele escreveu, ele não havia conhecido ainda esta igreja. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo estava em Corintos. Quando ele escreve a carta, ele não conhecia aquela igreja, mas tinha ouvido falar que uma igreja cristã tinha se levantado em Roma. E ali o povo glorificava a Deus, o povo adorava o Senhor, tinha um povo salvo. Paulo sentiu no seu coração de ir até a igreja de Roma para ali poder dividir com os irmãos alguns dons espirituais. Oh, glória, Dividir aleluia. algo que pudesse ali Deus acrescentar aquela igreja e também para conhecer os irmãos, para conhecer, saber como era a conduta da igreja, também poder acrescentar alguns conselhos àqueles irmãos. Mas Paulo, sendo impedido de poder estar na igreja de Roma, Paulo usa o único método que ele tinha naquela época, que era as cartas. Paulo então envia carta à igreja de Roma e, como eu disse, o Paulo vai falar a respeito da condição do ser humano em relação ao pecado e também vai falar sobre o juízo de Deus, também sobre a justificação, a partir do versículo 4 e 5, também fala da relação dos judeus quanto a Deus e quanto à salvação. Mas no capítulo número 12, Paulo está fazendo um pedido para a igreja, e esse pedido ele vem ecoando nas nossas vidas nos dias de hoje. Paulo vem dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós, como servos do Senhor, nós sabemos que era impossível para o ser humano poder se apresentar diante de Deus sem ter algo para apresentar ao Senhor. No Antigo Testamento, nós sabemos que o homem, quando ele ia se apresentar ao Senhor, ele trazia um sacrifício.
Esse sacrifício tinha que ser um animal limpo, puro, um animal sem mancha, sem mácula, não poderia ter nada de defeito naquele animal. Então aquele animal ele servia como expiação de pecado, também como holocausto, como diversos tipos de sacrifício. O homem colocava a mão sobre a cabeça do animal e então o degolava, e o sangue era então espirrado sobre o altar, e assim o Senhor, depois o holocausto ou o sacrifício, ele era queimado sobre o altar, e o Senhor então recebia esse sacrifício do homem. Mas o tempo passou e o Senhor enviou seu próprio sacrifício. O nosso Senhor Jesus Oh, Cristo glória, veio aleluia! em condição humana como nós, na forma de homem pecador, mas não pecou, e levou sobre si os nossos pecados, como disse Isaías. Então surge um homem agora carregando uma cruz sobre a cidade de Jerusalém, sobe o Calvário, e ali ele é crucificado para a remissão dos nossos pecados. E assim surge então a igreja do Senhor, que hoje ainda caminha sobre a terra, anda anunciando as boas novas do Senhor. E Paulo, no capítulo de número 12, então ele vai dizer que nós também devemos oferecer ao Senhor um sacrifício. Só que agora nós não vamos oferecer nenhum animal como sacrifício. Nós não temos mais essa permissão do Senhor de poder pegar um animal e oferecer no altar do Senhor. Hoje nós oferecemos ao Senhor o nosso próprio corpo, a nossa vida. Nós então dedicamos a nossa vida em servir ao Senhor, em demonstrar para o mundo que nós somos um povo diferente, que nós andamos diferente, que nós fomos remidos, que nós não estamos mais na mesma condição de pecador que andávamos outrora. Nós recebemos agora o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que dia após dia vem aperfeiçoando as nossas vidas, trazendo para nós conhecimentos dos mistérios do Senhor para as nossas vidas, aperfeiçoando cada dia, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. E aí, falando em o Senhor voltar para buscar a igreja, nós estamos caminhando sobre essa terra, mas nós não vamos ficar para sempre aqui. O Senhor tem uma promessa, essa promessa ela não se limita a esse mundo. Nossa esperança ela não está limitada às coisas que nossos olhos veem, às coisas naturais desta terra. Essa esperança que nós estamos aguardando, ela vem dos céus. O Senhor prometeu que um dia Ele voltaria para buscar a sua igreja, que um dia o Senhor Ele voltaria para nos encontrar. E então a palavra do Senhor vai dizer que os que morreram em Cristo, aqueles que foram fiéis até a morte, eles serão ressuscitados. E depois de eles serem ressuscitados e receberem um corpo de glória, também nós, os que estivermos vivos, também receberemos um corpo de glória e encontraremos o Senhor nos ares. Aleluia! Mas para isso nós precisamos todos os dias estar colocando a nossa vida diante do altar. Todos os dias nós precisamos estar nos colocando na presença do Senhor, santificando ao Senhor. Pai querido, Pai querido, nosso Deus, Ele trabalha todos os dias na nossa vida, sonda o nosso caminhar, sonda a nossa vida, a nossa conduta. E o Senhor, Ele tem se preocupado com a igreja nesses últimos dias, porque a modernidade, ela tem avançado sobre a igreja. E nós temos visto que muitos têm se levantado, muitos têm aberto portas largas, aonde tudo passa, aonde tudo pode, aonde tudo é aceito. Mas a igreja fiel do Senhor, ela continua com a porta estreita, continua caminhando por um caminho que ainda é doloroso, mas um caminho que leva à salvação. Eu lembro que quando minha esposa aceitou Jesus, irmãos, falar sobre a transformação que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Quando a minha esposa aceitou Jesus, eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Eu lembro que nós tínhamos uma vida diária de academia, e a gente saía, passear, e eu era desviado, mas ela conhecia um pouquinho da palavra do Senhor. Nós começamos a ir para a igreja, e de início eu já pedi para reconciliar, e ela também sentiu no coração de batizar. Mas com o passar do tempo, antes dela batizar ainda, ela começou de trocar as suas vestes, as suas roupas, começou a mudar a sua conduta. Algumas amigas dela dizem que falava que eu estava obrigando ela a mudar a conduta dela, a mudar a forma de se vestir, mas ela está ali, ela é prova disso. Eu nunca falei nada para ela disso. O Espírito Santo começou a mover dentro dela, que nós estávamos congregando dentro de uma igreja,
onde nós já vimos que algumas coisas estavam sendo liberadas, mas ela, sem que eu falasse, ou sem que alguém viesse e falasse para ela sobre como deveria de ser a conduta de um crente, ela começou a trocar suas vestes, começou a sentir vergonha das roupas que ela vestia, começou a comprar saia, começou a comprar vestido. Ela começou a servir ao Senhor de forma decente, como a igreja do Senhor tem que ser. Então, essa é a transformação que o Espírito Santo ela faz dentro do crente. Nós lemos no capítulo número 6 que enquanto nós fomos batizados, nós não fomos batizados na vida, mas nós fomos batizados na morte de Cristo. Quando nós fomos batizados na morte de Cristo, então como Cristo ressuscitou, assim também nós devemos ressuscitar após o nosso batismo, como uma novidade de vida, como um novo ser, como um novo homem, como uma nova mulher, como uma nova conduta, como um novo jeito de caminhar sobre a terra, com um novo falar, com um novo agir. Nós somos diferentes, nós somos um povo que não pertence mais a este mundo, nós somos um povo que vamos morar no céu. Nós somos um povo que aguarda ao soar da trombeta. Nós somos um povo que não estamos limitados a esse tempo, não estamos limitados a esse século, a este mundo. Nós estamos caminhando e olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nós estamos caminhando e olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia! E nesta noite, o Senhor, então, Ele pede para que nós venhamos a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nesta noite, o Senhor, Ele quer dizer para nossos corações, para nossas vidas, que nós precisamos transformar os nossos sentimentos, transformar os nossos pensamentos, transformar o nosso interior, o nosso coração, para que nós possamos apresentar esse sacrifício vivo. Assim como eu falei que um animal, quando era apresentado, ele não poderia ter defeito, ele não poderia ter mácula, ele não poderia ser um animal defeituoso, assim nós também não podemos apresentar ao Senhor, diante do altar do Senhor, as nossas vidas de qualquer maneira. Nós precisamos estar santificando, buscando a presença do Senhor, buscando a graça do Senhor todos os dias, buscando essa graça transformadora que vem todos os dias para nossas vidas. Nós precisamos observar mais a palavra do Senhor. Esses dias atrás eu estava olhando para a Bíblia Sagrada e eu me lembrei do Salmo de número 1 e pensei como que nós devemos santificar as nossas vidas. Se nós pegássemos esse Salmo todos os dias ao amanhecer e nós lêssemos ele e nós saíssemos da nossa casa meditando nele, nós teríamos uma vida mais transformada, uma vida mais apropriada diante do Senhor. Salmo de número 1 diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta nos caminhos, não anda nos caminhos dos escarnecedores e nem se assenta nos caminhos dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita noite e dia. Esses são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, diz a palavra do Senhor. As suas folhas, elas não secam, elas continuam verdes, ele continua dando fruto todos os dias. Este é o servo do Senhor, que observa a palavra do Senhor, que guarda para si aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Santo é o aleluia. nome do Senhor. Oh, glória. Estamos caminhando, irmãos, em direção ao céu. E Paulo, como um grande plantador de igreja, ele tinha este objetivo de doutrinar a igreja, de ensinar os irmãos a doutrina, como andar, como caminhar sobre a terra, como ser um povo diferente. Mas Paulo também tinha uma responsabilidade de pastor, que eu falava para minha esposa sobre a responsabilidade de pastor. Paulo tinha essa responsabilidade de cuidar dos irmãos, cuidar da salvação dos irmãos. Paulo então andava de igreja em igreja e volta e meia ele anunciava que um dia o Senhor viria buscar esta igreja. Que nós precisávamos perseverar na presença de Deus, perseverar no amor, perseverar na caridade, ajudar uns aos outros, estar sempre aptos a fazer a vontade de Deus. Paulo sempre teve essa preocupação e não foi diferente com a igreja de Romanos, ainda que ele não tivesse conhecido pessoalmente aquela igreja, ele já sentia em seu coração essa preocupação de animar esses irmãos a perseverarem. Hoje nós temos uma liberdade para adorar a Deus. Nós habitamos em um país laico, um país onde todas as religiões têm as suas liberdades para buscar o seu Deus, para adorar o seu Deus,
para fazer os seus cultos à noite, ou ao dia, à meia-noite, do jeito que quiser. Nós temos essa liberdade. Mas a igreja no passado ela não tinha a mesma liberdade que nós temos. Eles andavam de luta em luta, de prova em prova, de perseguição em perseguição. Pessoas eram mortas, martirizadas, mas a igreja continuava na força e na graça do Senhor. A igreja perseverava, não desistiu. E por a igreja não desistir, talvez, é que nós hoje temos portas abertas para nós entrar e adorar a Deus. Porque se a igreja talvez tivesse desistido, fechado a Bíblia e largado mão, talvez hoje nós não tivéssemos essa liberdade de adorar a Deus, talvez nós não tivéssemos o conhecimento que nós temos desse Deus tão grande que habita no nosso meio, que está nas nossas vidas, tomando o controle de todas as coisas da nossa vida. Então Paulo continuou falando para os romanos ali, a partir do versículo 10, que eles deviam de amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, um amor de irmão, um amor de pai e filho, um amor verdadeiro, um amor sem mácula. Diz também que no zelo eles não deviam ser remissos, deviam de ser fervorosos no espírito e servir ao Senhor sempre. Diz também que eles deviam se regozijar na esperança, ser pacientes durante o tempo da tribulação e ser perseverantes em oração. Aleluia. São pedidos de Paulo para a igreja e por isso a igreja prosperou até aqui. Nós temos ainda crentes perseverantes. Eita glória! Temos crentes que ainda perseveram na oração, que ainda mesmo não vendo a vitória diante dos seus olhos, mas com o coração crê que o Senhor está no controle de tudo. Porque o Senhor não faz tudo conforme a sua própria vontade. Muitas das vezes nós colocamos as nossas vontades acima da vontade do Senhor. E esperamos que o Senhor venha operar na nossa vida naquilo que nós queremos que Ele opere. Porém, a vontade do Senhor ela prevalece. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são do alto, os nossos são de baixo. Os pensamentos do Senhor eles são perfeitos. E os nossos pensamentos, geralmente, eles vão agradar somente a nossa carne. Mas o Senhor nos deu o Espírito Santo para que nós possamos compreender todos os dias e que o Senhor está no nosso meio trabalhando, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está ainda moldando uma igreja que vai morar no céu. Porque cada dia que nós passamos, nós recebemos conhecimento do Senhor. Nós estamos sendo aperfeiçoados, preparados, para que aquele dia, quando a trombeta soar, nós possamos ser dignos de ser arrebatados. Aleluia! Se nós olharmos para os dias de hoje, quantas portas abertas nós temos, como eu falei no início. Quantas portas largas e quantas portas que eram estreitas enlargueceram. Mas a igreja que ainda persevera, a igreja que ainda olha para a doutrina, não do homem, mas para a doutrina do Senhor. A igreja que ainda persevera na palavra e na oração. Essa igreja quadrada que muitos pensam, é a igreja que vai morar no céu. Esse mundo não vai entender o que aconteceu, mas muitos crentes serão arrebatados. Muitos não vão compreender o quão grande é esse agir de Deus, esse mover de Deus sobre a vida da igreja. Mas naquele grande dia, muitos desviados, muitos daqueles que viveram a vida de qualquer maneira, muitos daqueles que andaram de qualquer forma sobre a terra, que distorceram a palavra do Senhor, muitos que ganharam almas para o Senhor, mas não conduziram a sua própria alma nos caminhos do Senhor. Naquele dia, irão bater na porta da igreja, procurar o pastor, procurar os irmãos, para pedir reconciliação. Mas como diz alguns hinos, eles não vão encontrar porque a igreja está no céu. Enquanto a terra vai estar entrando em tribulação, enquanto o anticristo vai começar a agir no meio da terra com falsa paz, e depois com guerra, e depois com tribulação e perseguição daqueles que ficaram, a igreja estará ceando com o Senhor. E lá já tem, creio eu, pelos olhos da fé, tem uma mesa com o nome de cada um preparado, e tem uma cadeira preparada para cada um de nós, aguardando aquele momento, porque o Senhor Jesus, Ele não mente. Ele falou que Ele ia preparar um lugar para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Aquele lugar está preparado para mim, para você. Nós vamos andar em lugar
A palavra do Senhor diz com ruas de ouro, mas eu não creio que é ouro, porque o ouro ele é palpável, o ouro ele é coisas da terra, mas lá somente coisas do céu nós vamos ver, coisas semelhantes a ouro nós vamos ver, mas não é ouro, é coisa muito mais glorioso, mas não é por causa disso que nós queremos ir para o céu, é por causa da presença do Senhor, porque hoje nós buscamos dentro da igreja, nós buscamos nas nossas orações a presença de Deus, mas naquele grande dia nós estaremos com o Senhor para sempre, nós estaremos face a face com Ele, adorando diante do trono, glorificando ao Mestre, glorificando ao Senhor, adorando o Rei dos Reis, aquele que vem para buscar a igreja, aleluia. Glória a Deus, Santo é o aleluia. nome do Senhor. Glória a Por Deus. isso vale a pena, irmãos. Por isso vale a pena, muitas das vezes, com lágrimas, dobrarmos os nossos joelhos. Por isso vale a pena, muitas das vezes, sem compreender o agir de Deus, continuar buscando. Porque a nossa esperança, diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, Paulo diz, no capítulo número 15, versículo número 19, se não me falha a memória, ele vai dizer que se nós buscarmos somente, se a nossa fé em Cristo limita somente a esta terra, nós somos os mais miseráveis homens. Você já pensou você a vida inteira buscando pela presença do Senhor, mas não buscando pelo céu? Já pensou você se alegrando de culto em culto, mas naquele grande dia você não tem a esperança do céu, você não pode ser arrebatado? Então a nossa esperança, ela tem que estar muito além disso daqui. Nós estamos agora sentindo o cheiro suave da glória do Senhor que se manifesta nesse lugar. Nós estamos agora tendo um reflexo da glória do Senhor que desce sobre esse lugar. Mas naquele grande dia nós estaremos face a face. E diz a palavra do Senhor que como Ele é, nós o veremos. Aleluia. Quem tem essa esperança, quem tem permanecido nos caminhos do Senhor, quem tem perseverado, quem tem passado ainda lutas e provas, mas não tem desistido, porque sabe que aquilo é muito mais melhor, porque aquilo que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Aquilo que os olhos não viu e aquilo que os ouvidos não viu, isso não está sobre essa terra, não está sobre as coisas corruptíveis desse mundo, está nos céus, aguardando aquele grande dia que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Aleluia! Por isso é necessário mantermos a nossa vida diante do altar. Por isso há uma necessidade de nós sacrificarmos todos os dias Glória a Deus. e buscar a presença do Senhor sem hesitar. Porque nós sabemos que é maravilhoso o que virá. Ainda que nós com nossa mente limitada, com o nosso pensamento de homem limitado, nós não possamos contemplar, mas nós sabemos que é maravilhoso e nós queremos ir para lá. Por isso nossa alma anseia dentro de nós. Por isso que quando nós estamos no nosso lar, nós estamos se preparando para ir para a igreja, a nossa alma ela está pulsando, parece que está querendo sair do nosso corpo. É por causa da glória, da presença que ela quer sentir, por causa da misericórdia de Deus que tem agido na nossa vida, e o Senhor está aguardando cada um de nós chegar nesse lugar. O Senhor Jesus já estava esperando cada um de nós chegar nesse lugar. Por isso é que nosso coração palpitava, por isso é que a nossa alma saltava dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso. Diz a palavra do Senhor que Aleluia, Jesus. Jesus, Ele já foi crucificado antes da fundação do mundo. Então ainda antes do Senhor criar o mundo, o Senhor já tinha preparado um sacrifício. Porque o Senhor sabia que eu e você ia precisar disso. Meu Deus. O Senhor sabia que nós iríamos ser um ser limitado, um ser que se desviaria continuamente, que pecaria todos os dias. Nós não somos perfeitos, irmãos. Como o irmão cantou o hino e ele falou, esse hino, ele fala primeiro comigo. A palavra, ela fala aqui em cima primeiro com quem está pregando. Nós somos limitados e pecadores. E necessitamos da misericórdia de Deus todos os dias. Mas quando nós buscamos de todo o coração, o Senhor vem de encontro. O Senhor nos toca, nos cura, nos restaura. E aí nós podemos sentir que parece que o nosso corpo está saindo do chão. Por causa da presença e da glória do Senhor que nos envolve. Aleluia. Isso sem depender, muitas das vezes, nós estar no meio dos irmãos. Muitas das vezes, pela madrugada, quando nós dobramos o nosso joelho, nós sentimos a presença do Senhor tão tremenda, que ela envolve as nossas vidas como se nós não estivéssemos mais em essa atmosfera, nós estivéssemos em outro lugar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Grande Deus. Assim acontece na vida de quem se prostra diante do Senhor, quem adora o Senhor, quem busca o Senhor. E quando nós, então, apresentamos as nossas vidas como sacrifício diante do altar, o Senhor nos responde. Seja com palavras, seja com fogo, seja com agir, com batismo, com renovo, com cura. Quando nós estamos preparados diante do Senhor, quando nós estamos quebrantados diante do Senhor com o coração somente voltado a adorar Ele, então nós recebemos toda a plenitude do céu. Ela desce sobre a igreja, milagres acontecem, vidas são curadas, batismo com o Espírito Santo acontece, renovo acontece. O Senhor vem de encontro à igreja, o Senhor vem abraçando aquele que entrou quebrantado, vem restaurando o coração, restaurando a vida, restaurando a alma, as forças daquele que muitas das vezes não tem, ele sai da casa dele, ele não sabe nem como que ele chegou até aqui. É grande Deus. Mas a misericórdia do Senhor o trouxe. Verdade, Porque o Deus. Senhor, ele tem um compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Aleluia. E dentro desse compromisso que o Senhor tem, ele nos traz para perto dele, para nos restaurar, para nos curar, para transformar as nossas vidas, para transformar o nosso entendimento, como diz a palavra do Senhor, para que nós sejamos renovados e nos tornemos novas criaturas, caminhando Aleluia. sobre essa Glória terra, ao teu nome, Deus. aleluia, aguardando a grande promessa do Senhor. Oh, glória. Nós almejamos, irmãos, ter uma vida tranquila nessa terra. Quantos não sonham receber bênçãos do Senhor, bênçãos materiais? Mas nós precisamos muito mais esperar o soar da trombeta. Aleluia. Nós precisamos muito mais do que sacrificar as nossas vidas por coisas materiais, é colocar nossa vida diante do altar do Senhor e sacrificá-la como oferta agradável ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro de um profeta que subiu um monte e desafiou 700 profetas falsos de um Deus falso. E aquele profeta, ele invocou o nome do Senhor. Depois de ele haver preparado o sacrifício, de haver restaurado o altar. Porque se nós vamos oferecer ao Senhor o nosso sacrifício, se nós vamos oferecer algo diante do Senhor, nós precisamos restaurar o nosso altar. Grande Deus. Aleluia. A primeira coisa que aquele profeta faz é restaurar o altar. Depois ele vai colocar em ordem a lenha. E depois ele vai preparar o sacrifício. Ele vai colocar água sobre o sacrifício. E quando ele clama ao Senhor, o sacrifício está ali, perfeito. A oferta está ali, perfeita, diante do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai clamar ao Senhor, o Senhor vai responder ele com fogo. Glória a Deus. Se nessa noite você já reparou o teu altar, se nessa noite você já arrumou o teu altar que estava talvez desmoronando, como cantou o irmão aqui, o pastor Robson. Se você já preparou o teu sacrifício diante do Senhor, nessa noite há uma grande probabilidade do Senhor responder com fogo sobre a tua Glória a vida. Deus. Aleluia. Aleluia. Há uma grande probabilidade de você receber um renovo espiritual do Senhor. Glória a Deus. Há uma probabilidade de nós ver línguas estranhas. Oh, glória. Aleluia. De nós ver batismo com o Espírito Santo. De nós ver cura divina do Senhor. Aleluia. Há uma grande probabilidade do Senhor hoje descer com fogo sobre esse lugar. Há uma grande probabilidade do Senhor descer da mesma forma que desceu em Pentecostes, como línguas repartidas de fogo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor se agrada daquele que prepara o sacrifício. O Senhor se agrada daquele que repara o seu altar, daquele que reconhece os seus erros, daquele que sabe o que tem feito e que tem que se arrepender, daquele que dobra os joelhos na presença do Senhor, que pede perdão, aquele que não leva para casa aquilo que está dentro do coração, muitas das vezes, causando divisão entre ele e o Senhor. Por isso, muitas das vezes, quando você ora, quando você clama ao Senhor, você parece que não sente nada, parece que você vai de culto em culto, você clama ao Senhor, você glorifica e você não sente nada. Tem algo dentro do teu coração que precisa ser tirado, tem algo sobre o teu altar que precisa ser restaurado, e o Senhor então irá responder a tua vida com fogo. Glória a Deus.
Ele carabacharabacandarabaia, suricandará. Aleluia. Aleluia. Como está o teu altar na presença do Senhor essa noite? Glória a Deus. Está preparado? Jesus amado, aleluia. Está preparado o teu altar para receber a presença de Deus na tua vida nessa noite? Aleluia. Não há nada dentro do teu coração que está impedindo de você passar a tua vida do lado natural para o sobrenatural do Senhor. Não tem nada dentro do teu coração que está impedindo de você sentir o sobrenatural de Deus na tua vida. Aleluia. Deus amado, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Há uma necessidade na igreja dos últimos dias de santificar mais. A cada dia que passa, a cada hora que passa, nós estamos mais perto do arrebatamento. A palavra do Senhor vai dizer que agora nós estamos mais perto da vinda do Senhor do que quando nós aceitamos a fé. Eita glória, aleluia. Muitos dizem que o relógio é nosso inimigo, mas para o crente fiel a Deus, o relógio é o caminho mais próximo de chegar Oh, ao Senhor. glórias. O Eita crente fiel glórias, que aguarda a vinda de Jesus, o relógio ele é nosso amigo. Porque cada dia que passa nós estamos mais próximos. Cada dia que passa nós estamos mais perto de ouvir o soar da trombeta. Mas para que aquele dia seja perfeito nas nossas vidas, para que aquele dia seja um dia maravilhoso para todos, nós precisamos santificar mais. Aleluia. Nós precisamos restaurar o nosso altar. Nós precisamos fazer das nossas vidas um sacrifício vivo, levando a palavra do Senhor a quantas almas que estão perecendo. E nós passamos muitas das vezes ao lado e não vemos. E quando vemos, ignoramos. Há quantos que estão perecendo, há quantos que estão perdendo a salvação. O céu está se abrindo nessa noite e a glória do Senhor está descendo sobre esse lugar. Prepare o teu coração, prepare o teu altar para você ofertar diante de Deus aquilo que você trouxe em tuas mãos nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo no nosso meio nessa noite. Você que chegou enfermo nessa noite, você pode receber a tua cura. Há uma probabilidade de você usar a tua fé nessa noite e sair curado desse lugar. Há uma probabilidade nessa noite do Senhor inclinar os ouvidos à tua oração e ao teu clamor e responder nessa noite aquilo que você tem clamado. Aleluia. Ó, Senhor, descendo sobre as nossas vidas nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Vida diante do altar. Vida diante do altar é o que devemos colocar nessa noite diante do Senhor. Aleluia. Mas como sacrifício vivo, santo e perfeito ao Senhor. Aleluia. Glória, 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 Santo Deus maravilhoso. Oh Deus, aleluia. Grande candarabacharaba candarabacharaba. Grande candarabacharaba. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Oh, glórias, aleluia. Oh, glórias. Eis que eu estou livendo Oh, aleluia. Eu digo labas que é o Espírito labasuri. Unção labasilia. Eita, glórias. Diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eis Deus tremendo, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus que poder, aleluia. Oh, glórias. Deus que poder, aleluia. Cache, Deus amado. Oh, aleluia. Oh, glórias. Essa liberdade que o Senhor te deu nessa noite para glorificar o nome dele. Aleluia. Eita, glórias. Deus de poder, aleluia. Deus de poder, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo número 5, Aleluia. no versículo número 4, ele diz assim: mas vós, irmãos, não estão em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, todos vocês são da luz, filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Aleluia. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Eita, glórias, aleluia. Só quem aguarda aquele grande dia, só quem aguarda o soar da trombeta, pode compreender os mistérios de Deus em suas vidas. Aleluia. Só quem tem sensibilidade diante do Senhor consegue compreender a grandeza daquilo que o Senhor tem preparado. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Muitos olham para os tempos e muitos olham para os sinais, mas Paulo disse que, aleluia, glória a Deus, ele diz assim no capítulo número 5, no versículo 1, ele diz que relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estão inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo está dizendo que nós não podemos estar olhando e esperando os sinais. Nós precisamos todos os dias estar vigilantes, aguardando a vinda do Senhor, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele vem. Nós temos essa convicção de que o Senhor virá buscar a igreja, essa convicção que o Senhor vem de encontro à igreja, essa convicção que um dia nós encontraremos aqueles nossos amados irmãos que já se foram em Cristo, aqueles que estavam em nosso meio pregando a palavra do Senhor, aqueles que um dia aceitaram a Cristo assim como nós aceitamos, que andaram sobre essa terra, que sofreram perseguições, que sofreram lutas, mas um dia está determinado pelo Senhor em que eles serão ressuscitados, receberão um corpo de glória, então serão arrebatados, e depois nós também que estamos vivos, também seremos transformados e arrebatados, então se encontraremos com o Senhor nos ares, para estar com o Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Só quem aguarda, quem tem esperança dessa vinda do Senhor nessa noite, pode sentir essa graça que envolveu a igreja nesse momento. Aleluia. O Senhor, Ele está voltando. Glória a Deus. E nós precisamos trabalhar na obra do Senhor, mas Aleluia. anunciar que está próximo esse grande dia. Oh, glória. Nós temos a necessidade de receber do Senhor milagres, nós temos necessidade de receber do Senhor coisas que muitas das vezes nós colocamos em nossas orações diante do Senhor, mas a maior necessidade hoje da igreja, a maior responsabilidade da igreja hoje é anunciar que o Senhor está voltando.
Porque o mundo Aleluia. inteiro, nós não precisamos de sinais, mas o mundo inteiro está vendo os sinais. E o mundo inteiro sabe que um dia algo vai acontecer, um evento muito grande vai acontecer. Mas eles não compreendem como eles podem escapar disso. Mas nós que somos salvos, Glória que a temos Deus. esta compreensão Aleluia. e temos a palavra na nossa mão e no nosso coração, devemos anunciar a salvação ao mundo. Oh, Enquanto glórias. nós estivermos andando sobre a terra. É nossa Aleluia. responsabilidade como servos do Senhor. Não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, não precisa ser evangelista para pregar a palavra do Senhor. Precisamos somente ser salvos. Aquele que é salvo, ele vai levar a palavra do Senhor e não vai hesitar em falar que Jesus Cristo salva e restaura vidas, mas que mais importante do que isso, ele leva para morar no céu. Aleluia. São essas palavras que gostaria de deixar para a igreja. Se você nesta noite quer apresentar algo ao Senhor, eu quero orar juntamente com você. Se você porventura tem buscado por cura ou por restauração dentro da família, se você nessa noite tem buscado por um dom espiritual da parte de Deus, o Senhor hoje, Ele está presente neste lugar. Aleluia. É perceptível, todos puderam sentir, todos puderam ver que o Senhor está agindo. Então há uma probabilidade, hoje vamos dizer assim, uma chance a mais de você receber a tua bênção. Oh, aleluia. Porque hoje nós estamos em comunhão. A palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela tem muito em seu valor. Você já imaginou a igreja inteira orando? Você já imaginou o que o Senhor pode fazer no nosso meio? Aleluia. Nós temos hoje uma grande necessidade de ver milagres acontecer. Mas não é porque Deus mudou, é porque nós mudamos. É porque nós, muitas das vezes, nós chegamos na casa do Senhor, nós temos uma rotina. Nós, como obreiros e o pastor, nós temos uma rotina de abrir a igreja. Nós oramos e nós, então, vamos dirigir o culto. Só que, muitas das vezes, nós precisamos deixar a nossa rotina de lado. Deixar aquilo que está mecanizado na nossa vida. E precisamos elevar o nosso coração e a nossa oração um pouco mais. Aleluia. Não que nós não estejamos preparados, mas aqui é o lugar de receber milagre. Aleluia. Aleluia. Aqui é o lugar onde nós devemos entrar por aquela porta e esquecer do mundo lá fora. Glória a Deus. Aqui é um lugar onde você pode sentir o céu na tua vida. Aleluia. O mundo lá fora está se explodindo, mas você está aqui dentro hoje sentindo a presença e a graça do Senhor. Então, esqueça do que está lá fora. Porque um dia você vai ser levado para os céus. E a palavra do Senhor diz que então lá não haverá mais choro, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Quando você entra da porta para cá, você está como se você estivesse entrando em um pedacinho do céu. Esqueça do que ficou para trás. Glória a Deus. Aleluia. Somente incline o teu coração diante do Senhor. Glória a Deus. Se você hoje tem a necessidade de receber algo do Senhor, quero te convidar a se colocar em pé, colocar a mão no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo, santo, nome. Eu vou cantar um hino da harpa. Glória a Deus. Aleluia. Já contei para o irmão que não é meu dom, mas eu vou cantar um hino da harpa. Enquanto eu canto, eu quero que você coloque a mão no teu coração, que você comece a buscar a presença do Senhor. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Aleluia. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Glória a Deus. Jesus me deu sua promessa, vem me buscar. Aleluia.
Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue foi-me limpo, eu para casa vou. Glória a Deus. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Aleluia. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. Oh, aleluia. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Eita glória. Sua vinda guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro. Eita glória. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Eita glória. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. Essa é a nossa esperança, aleluia. Amado Deus e Pai soberano, Senhor eterno, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai querido e santo, nós, Pai querido, se apresentamos diante de Ti. Pai, nós louvamos, glorificamos, adoramos, Senhor, bendizemos a Ti. Tu és digno, Senhor, de ser adorado, de ser glorificado, Senhor, de ser magnificado, Senhor, no meio da Tua igreja, Pai, nesta noite, Pai. E aqui está, Senhor querido, uma igreja, Senhor, reunida, um povo reunido, Senhor amado, adorando, Pai. Um povo que veio buscar, Senhor, algo do céu, Pai, sobre a sua vida, Pai querido. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir, Pai, um mover, Pai, tremendo no meio do Teu povo, Pai. Aquele que veio buscar, Senhor, por um milagre, aquele que veio buscar por uma cura, Senhor, aquele que veio buscar, Senhor amado, pela salvação do ente querido, aquele, Pai amado, Senhor querido, que saiu do seu lar, Pai. Somente Ele sabe, Pai querido, como chegou até aqui, mas eu quero declarar, Senhor, que a vitória já está, Senhor, nas mãos da Tua igreja, Pai, que todos serão tocados, Senhor, curados, restaurados, cheios da Tua presença, que há poder do Senhor descendo, Senhor, sobre esse lugar, Pai, que há cura divina, Senhor, acontecendo, Senhor, que há, Senhor amado, Senhor querido, mover tremendo da Tua parte, Pai amado, vem restaurando, Senhor, a Tua igreja, vem trabalhando no meio do Teu povo, vem trabalhando no meio dos Teus servos, Pai querido. Senhor, que Deus dá corações quebrantados na Tua igreja, Pai, há vidas quebrantadas diante de Ti, Pai querido, há altares, Pai querido, sendo, Senhor, restaurados diante de Ti nessa noite, Pai querido, vem de encontro contemplando, Senhor, o mover da Tua igreja, contemplando a adoração, Pai querido. Pai, em nome de Jesus eu declaro a vitória e a bênção sobre o Teu povo, Pai, eu te peço, fica conosco, Pai, continua abençoando, Pai querido, Senhor, os trabalhos desta igreja, continua abençoando, Senhor, a direção desta igreja, Pai, Pai querido, continua abençoando os pastores, os obreiros, Pai, os servos, Pai querido, os membros, Pai, desta igreja, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, da força, da graça, da vitória para o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor, amém e amém, Senhor. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu glorifico o Senhor por poder estar na casa do Senhor mais uma vez, por mais uma vez poder estar junto com o povo que vai morar no céu. Se nós, sério, trombeta não soar num dia que nós estejamos aqui reunidos, nós nos encontraremos nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero abraçar cada um quando nós chegarmos lá e dizer para você que você é um vencedor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.